Fala pessoal, aqui é o Alessandro da Quero Ótica. Ontem foi o primeiro dia de evento da terceira edição do Quero Ótica Trends de Olho no Futuro. Você que assistiu o primeiro dia com a nossa convidada Ambra Sincock, fala aí para nós como é que foi o evento, se você gostou, deixa um like, isso é muito importante para a gente. O Quero Ótica Trends é o maior evento de tecnologia, o maior evento online de tecnologia e gestão para o varejo óptico do Brasil. E é claro, é muito importante ter você aqui com a gente, construindo esse evento maravilhoso. Antes de mais nada, eu queria te pedir para que você fique atento aos seus e-mails, porque a nossa equipe de marketing ela está preparando um material especial de marketing para a ótica para você poder usar agora no final do ano, tá bom? Hoje nós temos um tema que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem não quer vender mais? Todo mundo quer vender mais, né? E hoje nós vamos falar sobre entender e interpretar o seu cliente para uma venda de sucesso. Quem vai falar com a gente hoje nessa palestra é o Marcelo Santana. Marcelo Santana ele está no mercado óptico há 24 anos, atuou como professor e coordenador do curso de óptica e optometria no Centro Universitário Brás Cubas e hoje atua como orientador do curso. Segue a gente nas nossas redes sociais, Quero Ótica Oficial. Marcelo, é com você. Bom, eu quero agradecer aqui ao Alessandro por ter me convidado justamente para esse evento do Quero Óptica Trends terceira edição. É uma honra, um privilégio enorme poder compartilhar um pouquinho da experiência a respeito de venda. Quem sabe aqui também a gente acabe pegando um pouquinho mais a questão de gestão, mas o meu foco principal é justamente o comportamento, a ideia principal da pessoa, do cliente. E você que me assiste, provavelmente aí é um gestor de ótica, vai cuidar de pessoas, onde houver pessoas, todas essas dicas que eu pretendo compartilhar com vocês, ela vai servir bastante, porque afinal de contas, a gente o dia inteiro está lidando com pessoas, relacionamentos. Eu posso ter um relacionamento interno na minha casa, com os meus familiares e fora com os meus colegas de trabalho e aí também com os futuros clientes que eu pretendo ali ter dentro da ótica. Bom, antes de mais nada, como o Alessandro já me apresentou, eu só quero dar ênfase em alguns pontos aqui. Eu sou de ótica desde 99, como o Alessandro provavelmente já comentou aqui, já falou para vocês, e eu tive no meu começo de ótica, eu queria muito ser gerente de ótica, eu já queria entrar em ótica sem saber o que era um óculos, já achando que eu já poderia ser gerente de ótica, né? Pura ilusão. Ótica, como vocês sabem, é uma profissão extremamente técnica e a gente precisa realmente sempre ler, estudar, treinar, não tem jeito. Você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, seja o que for, ótica sempre se renova, sempre tem ali os seus detalhes. E com essa eu trabalhei muito na questão como office boy. E como office boy, eu sempre dizia para os meus superiores, eu quero ser vendedor, até que finalmente, num determinado tempo, lá para 2000, 2001, eles me deram oportunidade para vendas, o que eu acabei abraçando com muita ênfase, né, com muito desejo mesmo. E trabalhando como vendas, eu precisava entender qual seria a minha característica como vendedor. Eu seria um vendedor mais técnico, eu seria um vendedor talvez ali conseguindo derrubar todas as questões que o cliente possa vir a ter. Eu seria um vendedor, como posso dizer, mais de vendas mesmo. Então, me vinha na cabeça o que eu deveria, qual seria a minha, vou usar esse termo que é muito comum, minha pegada enquanto balconista, né? Enquanto ali aquele momento de venda. Foi quando eu entendi que o meu perfil era muito técnico. Então, eu decidi fazer o SENAC em ótica, onde eu acabei fazendo o SENAC no ano de 2003,
não, no ano de 2002 para 2003. E eu comecei a fazer vendas mais técnicas, explicando o produto, a origem do produto, a ideia do produto. Antigamente, né, nós tínhamos tinha um representante, uma pessoa muito famosa na área da ótica, chamado Miguel, ou chamado Miguelzinho, que infelizmente recentemente veio a falecer, e ele dava muita dica de esteta facial. é, Hoje se fala visagismo, né? Mas na época era esteta facial, onde a gente trabalhava o conceito de formato de rosto para tipo de armação. E eu comecei a trabalhar esse conceito também com a parte técnica. E eu percebia que, como vendedor, eu ainda não desenrolava. Eu tinha quase que a percepção de que eu tinha que ser um professor, porque eu era mais técnico, eu ensinava o cliente as coisas, mas vendedor, eu começava a desconfiar que venda não era para mim. Até que um dia eu tive a oportunidade de ter alguns livros que influenciaram o meu conceito e mudaram a minha forma de enxergar. E esses conceitos hoje que é o que eu quero trazer para vocês. Que não adianta você ser um vendedor muito, extremamente técnico, não adianta você ser um vendedor que você vende gelo, como todo mundo diz, né? Vende gelo lá no Polo Norte, o Polo Sul. Não adianta você fazer coisas mirabolantes, mas se você não conseguir fazer o fundamental, entender o seu cliente, o comportamento dele, o que ele espera, fazer a leitura do seu cliente, entender a sua necessidade. Porque você pode vender gelo no Polo Norte. A grande questão é que quem compra um gelo e vê que tem gelo vai se sentir totalmente desconfortável. Porque é óbvio que ninguém que trabalhe, que viva no gelo, vai querer comprar gelo. O que esse gelo tem de tão especial se ele não cumprir uma coisa chamada necessidade de quem comprou? Portanto, o mais importante de tudo, que é o que eu quero trabalhar com vocês, dar uma pincelada, porque isso exigiria mais leitura, mais aprofundamento, mas eu acredito que alguns pontos que eu vou compartilhar vai ajudar bastante, é o comportamento do cliente, o que se esperar dele, qual a leitura que eu faço dele, o que eu posso fazer, o que eu posso falar para atrair esse meu cliente, ajudar na expectativa dele, para que esse cliente ele não vá uma vez comprar na minha ótica, mas vá sempre. Não adianta você ter o cliente uma vez. Se você tiver todos os clientes que você vender, você tiver apenas uma única vez, você pode até vender muito no primeiro ano. No segundo ano, você já não vai ter os mesmos clientes. O terceiro, menos ainda. E também, em termos de gestão de pessoas, nós somos ligados uns aos outros pela necessidade. Então, a minha esposa necessita de mim, eu necessito dela, a gente troca, né? Eu tento suprir a expectativa dela, ela tenta suprir a minha, e dentro dessa relação, necessidade, suprir, expectativa, a gente vai trabalhando isso, esse relacionamento. E é isso. Óbvio que nenhum cliente que vai na ótica pensa em comprar carne, ele vai comprar óculos. Sendo assim, eu preciso entender todo esse aspecto. Então vamos lá. Vendas. Uma das coisas que é importante dentro da venda é o corpo. O corpo do cliente fala. O cliente pode, por exemplo, entrar com uma roupa colorida. Ele, dentro de uma roupa colorida, inconscientemente, ele pode estar dizendo para você: eu estou aberto para te ouvir, eu estou aberto para entender o que você tem, ou eu sou uma pessoa aberta, receptiva, ou algum cliente que entre para você todo de preto, talvez ele não seja tão receptivo, talvez a minha estratégia não seja um bom dia, mas seja um bom dia, tudo bem, seja bem-vindo na minha ótica. Talvez alguém que esteja com uma roupa escura, que geralmente inconscientemente, não é uma regra, mas pode levar para você a ideia de que ele não está ali muito a fim de criar um relacionamento, ele está meio fechado, ele está meio cismado, ele está meio preocupado, ele está tenso.
Essa é a hora em que você, vendo a roupa desse seu cliente, você consiga fazer uma leitura rápida. Ah, Marcelo, mas isso é uma regra? Não, isso não é uma regra, mas a maioria das vezes acontece. Como, por exemplo, você está conversando, você deu bom dia para o seu cliente, vamos supor hipoteticamente que o seu cliente tenha anéis nos dedos, né? E ali você perceba que um anel no dedo indicador possa ser uma pessoa que goste de mandar, uma pessoa autoritária. E aí você tem que usar uma estratégia que dê a esse seu cliente o conceito de que ela tem autoridade e ela é que está mandando. E aí, aquela questão, eu mostrei um óculos, o cliente olha e fala, não gostei. Opa, ela já deu um sinal que provavelmente ela seja uma pessoa que manda, seja mandona, então eu mostro o outro óculos e ela diga, ah, gostei desse, é esse que eu quero. Algumas vezes a gente, lá como profissional, tem um desejo profundo de falar assim: não, esse daí ficou feio, não é esse daí que eu peguei, foi só para mostrar que não é esse. E aí vai ter uma discussão desnecessária com o seu cliente. Uma vez que o seu cliente, ele vai ficar com óculos o dia inteiro. O Miguelzinho dizia o seguinte: óculos é para quem vê, não é para quem usa. No entanto, a gente não pode deixar de pensar que existem pessoas que não estão muito preocupadas com o que os outros pensam. E algumas delas, geralmente que não estão nem aí com o que os outros pensam, costumam, quando usam aliança, por exemplo, costumam usar aliança nesse dedo aqui. Esse dedo indicador mostra uma pessoa autoritária, mandona, muitas vezes, e que quando usa uma aliança aqui, é uma pessoa que não está muito preocupada com o que os outros possam pensar. Aí você vai falar assim para mim, puxa, Marcelo, mas eu uso o dedo, a aliança nesse dedo, eu uso um anel nesse dedo e não sou assim. De fato, a gente não consegue, não é uma ciência exata, mas eu posso começar a pensar e fazer uma leitura rápida desse meu cliente, pensando que se ele entrou com monocromático, né? Com uma única cor na minha loja, ele seja uma pessoa que não goste muito de estardalhaço, é uma pessoa mais discreta, fechada, e eu preciso fazer uma abordagem mais sutil. Ele seja uma pessoa mandona, portanto, não gosta de ser contrariada, e aí eu não posso contrariá-lo. Muitas vezes ele já chega, eu quero um óculos redondo, mesmo que o rosto dele não sirva para redondo, e você até comente, olha, será que um quadrado não seria melhor? Ele fala, eu quero redondo. E eu vou insistir para perder a simpatia desse meu cliente, para que se é ele que vai usar o óculos. E muitas vezes ele não está nem aí usando uma aliança aqui, ele transmite a ideia de que ele não está nem aí com o que os outros pensam. Pessoal, isso é uma forma inconsciente de se expressar. Muitas vezes a gente inconscientemente faz coisas e não percebe. Por que que eu e você temos as mesmas atitudes? E é no automático, porque muitas vezes o nosso cérebro não quer perder energia. Então ele já tem alguma coisa automatizada. É aquilo que acontece quando você dá um topão na cadeira. Primeira coisa, talvez para alguns, seja xingar. Já está automatizado, o seu cérebro já está programado para isso. Para outros é segurar. Nós somos muito automatizados. A gente acaba acaba fazendo coisas de forma muito automática. Então, eu começo a fazer uma leitura da roupa do meu cliente. Se ele tem algum anel, obviamente, se ele tem esse anel nesse dedo aqui, peraí, deixa eu só colocar certinho. Aqui é esportista, é um paciente que gosta de ser, geralmente, gosta de ser esportista. Como eu havia dito, aquela que gosta de ter muita... ser uma pessoa mandona. Só retificando, aqui é aquela aliança ou aquele anel que ele passa a ser uma pessoa que não está muito preocupada com o que os outros pensam ou deixam de pensar, e aqui é de compromisso. Esse dedo costuma ser de compromisso, e a aliança, o anel, nesse dedinho aqui, é geralmente usado por reis. Ele muitas vezes tem um ego muito inflado, ou é uma pessoa que tem
um ego um pouquinho maior, muito avantajado, ou ele se sente, vamos dizer assim, a última cocada da ali da, melhor, Coca-Cola, né, do deserto. E aí eu não estou questionando aqui ego das pessoas, mas eu quero usar o ego dessas pessoas, eu quero usar essa questão, essa leitura do que a pessoa me apresenta ali automaticamente, ali naquela hora, para poder fazer ali uma leitura rápida e ver a minha estratégia de vendas. É uma pessoa que tem o rei na barriga, ou que se sente exclusiva, eu vou pegar uma peça exclusiva para ela. Eu vou dizer, olha, essa peça só pessoas especiais usam. Coloca no rosto. Não deixe o seu cliente colocar o óculos no rosto. Ponha você o óculos no rosto e deixe observando o espelho. O espelho está aqui, você está colocando o óculos aqui e você está colocando, falando, olha, percebo que você é uma pessoa especial. Imagine você com esse óculos sendo uma pessoa especial do jeito que você é. Imagine você assim, assado. Puxa, você é advogado? Imagine, doutor, você numa audiência, prestes a ganhar, com essa peça, mostrando ali para o juiz que você tem autoridade e que faça o seu cliente imaginar como é que eu vou ter esse start. Eu vou fazer uma leitura desse meu cliente. O bom dia dele baixo quer dizer que é uma pessoa mais introvertida. O bom dia mais expressivo quer dizer que ele está aberto a uma conversa um pouco mais relacional, né? Conversar, bater um papo um pouco mais prolongado. A roupa, como eu já havia dito, né? O paciente, por exemplo, que automaticamente está toda hora olhando para o relógio, eu preciso ser uma pessoa que diga para ela, olha, eu só quero 5 minutos do seu tempo e cumpra os 5 minutos. Ah, mas os 5 minutos que eu só consegui fazer foi mostrar uma peça. Pegou a receitinha, leu, olhou, deu 5 minutinhos. Olha, senhor, eu quero te devolver a receita. Eu peço desculpas, mas eu havia pedido para o senhor 5 minutos e eu não vou tirar e eu não vou deixar de cumprir a minha palavra. 5 minutos. E esses 5 minutos para o seu cliente vai dar a ele, de forma inconsciente, a ideia de que você vai cumprir a palavra sempre. Se ele tiver mais tempo, ele vai falar, não, deixa eu ver outras peças. Se ele não tiver mais tempo, ele vai pegar a sua receita, ele vai para outro lugar, dificilmente alguém vai cumprir os 5 minutos. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, elas não veem os outros, ou tem uma carência de cumprir o que se promete. E isso, infelizmente, é cultural. 5 minutos. E a pessoa vai olhar no relógio 30 minutos. Se ela perdeu alguma coisa que ela tinha que fazer, ela simplesmente não vai achar muito legal o que aconteceu. Então, o corpo fala, o corpo se expressa. E eu preciso observar bem, eu preciso ser um bom observador desse meu paciente. Qual o perfil do paciente? Ele é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, ele é uma pessoa que fala mais comunicativa, que fala menos, ele é monossilábico, o tom de voz dele é um tom mais alto, é um tom mais baixo, ele possui uma palavra mais direta, ele é uma pessoa que gosta de contar mais histórias. Então, tudo isso eu preciso entender como perfil do meu cliente. E o que é muito importante, que eu havia falado até no começo, relacionamento. Eu preciso criar algum vínculo. Eu preciso dizer a esse cliente que eu sou igual a ele em algum momento. Ah, o senhor é morador aqui da região? Puxa vida, que legal! Gostei demais dessa região. O senhor está há quanto tempo aqui? Ah, tenho 30 anos. Nossa, que legal! O senhor viu essa região crescer, né? Sim, sim. É casa própria do senhor? É. Puxa, ótimo investimento, hein? O senhor fez um ótimo investimento, porque esse lugar, esse bairro é legal. Claro, com sinceridade. Não adianta nada você falar que, por exemplo, acha legal o bairro, de fato você não acha. Eu lembro que eu tinha um colega de venda que ele torcia para todos os times, até que um dia alguém disse para ele,
mas você não era do time tal? Ah, é verdade, era do time tal. Então, isso perde credibilidade. Então, eu preciso sempre buscar alguma coisa verdadeira que eu tenha, que se identifique com o meu cliente para criar um relacionamento. Eu sou da Bahia, então eu usava muito, quando eu era vendedor, quando eu era gerente, eu tentava perceber se a origem do meu cliente era do Nordeste, que isso criava um vínculo enorme. Por que criava um vínculo? Porque a pessoa que percebia que eu era nordestino também, no momento que eu falava o preço e que ele ficava, né, ele ia para trás, ele recuava, ele estava assim, de frente, no balcão, atento para mim, porque ele estava pronto, o corpo dele estava me dizendo, estou pronto para te ouvir, que eu falava eventualmente o preço, ele ia para trás, quer dizer que o corpo disse para ele que ele não gostou do preço, eu emendava alguma outra coisa. Por exemplo, ó, o óculos ficou em 3 de R$ 500, 3 vezes de R$ 500. É melhor para o senhor no cheque, na minha época tinha cheque, né? Era no cheque ou no cartão. E ele falava, não, tá muito caro. É, mas que o senhor... Por quê? Me defina aí a questão de ser caro. Ah, porque é caro, porque não sei o quê. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor antes da gente falar do valor. O senhor come ainda hoje feijão de corda? Para quem não conhece, no Nordeste tem um feijão que é chamado feijão de corda. Acho que aqui é chamado de feijão fraldinho. A pessoa imaginava o feijão, sentia o gosto do feijão e já tinha vontade de comer o feijão. E eu dizia ainda para ela: olha, esse feijão com farinha era uma tentação na minha época que eu morava no Nordeste. Que saudade! Então ele desfocava o preço. No momento que ele desfocava o preço, que o corpo dele relaxava, ele estava de braço cruzado, ele tirava o braço, descruzava o braço, fazia gesto, ou seja, já estava aberto, o corpo estava aberto. E eu falava lá da cidade, e ele se agitava na cadeira, e ele dava um sorrisinho, e ele já estava dentro, né? Ele já estava entrando dentro da minha história, que ele já estava aberto para a minha história, que ele já iria falar, né, de forma positiva do que eu contava, do que acontecia no meu tempo no Nordeste. Eu falava para ele: ó, vou fazer uma coisa para você, só porque você é lá do Nordeste, da minha terra, vou fazer uma coisa legal. Em vez de 3 vezes de 500 para o senhor, vou fazer 4 de 300 e alguma coisa. É que na hora eu já fazia o cálculo, né? 4 de tanto. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso que o senhor vai fazer, e isso que o senhor vai fazer, nem na Bahia o senhor consegue fazer. Então, eu já desfocava. E no momento que ele estava pensando, eu entrava com a história de novo. Eu tinha interrompido, eu tirava, eu falava de como ele tinha que fazer, e depois eu entrava na história de novo do Nordeste, falando para ele: ah, já pode me dar o cartão que eu já vou assinar aqui. Dava certo em todos os casos? Não, mas é uma estratégia. Eu preciso que o cliente se identifique comigo. Precisa haver um relacionamento. É igual quando eu conheci a minha esposa, e você, se você for cônjuge, está namorando, você sabe, você e eu, nós procuramos ali criar algum vínculo, alguma coisa, seja o que for, seja uma comida, seja talvez uma igreja onde você congrega, seja talvez aí um trabalho, um filme, alguma coisa o seu cliente deve ter igual a você. Então, criar relacionamento, isso é muito importante. Descubra alguma coisa em comum, né, para que possa fortalecer o relacionamento. O produto, é importante você entender bem do produto, é importante você usar o produto. Seria muito interessante você ter 2 ou 3 óculos aí em que você pudesse mudar, né, na hora que estivesse atendendo aí o seu cliente. Você chega com uma acetata, ele aceitou o acetato, só um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui que é uma água, está muito calor, ele entrou lá, aí você pega e coloca uma peça em metal. A pessoa vai olhar e falou: mas você não estava com esse óculos? Puxa, olha, mas eu vou dizer uma coisa, a gente já fechou, já está fechadinho, você já está com cartão de crédito, agora a gente precisaria fazer outra peça para você. Ah, mas essa já foi muito caro. Ofereça estratégia.
Uma peça eu já vendi, eu estou correndo para outra. Negociação, técnicas de negociação. Puxa, ó, o seu óculos saiu em R$ 1.700. Nossa, R$ 1.700. Não, brincadeira, saiu 1.200. De fato, 1.200 era o valor certo. Mas o 1.700 ficou na cabeça. Nossa, muito caro 1.700. Mas 1.200 não. Porque de 1.700 para 1.200 é diferente. O primeiro impacto é o valor maior. O valor menor é o impacto seguinte. Tem uma historinha que diz que para uma pessoa se sentir bonita, ela precisa andar com dois feios, segundo o que ela julga ser feio. Então, essa sensação de que eu pego alguma coisa mais cara e aquilo que eu quero vender de fato é um valor caro, mas eu pego algo mais caro, eu falo um valor mais caro e eu diminuo para aquele e eu não posso mentir. Não adianta eu chegar com um valor de 1.700 e dar um desconto de 50%, tipo Black Friday para algumas lojas. Elas colocam 3 mil, o valor fica 200, 2 mil. Eu estava vendo uma bolsa, inclusive, que custava R$ 1.180. Aí depois veio Black Friday, veio a mesma propaganda, R$ 260 cortado, como se estivesse cortando, e o valor de 180. Eu já sabia que era 180. Perdeu o crédito. Mas se eu falar 1.700, nossa, 1.700, não, é brincadeira, não é tudo isso. Ela ficou com 1.700 na cabeça. Você falou 1.200, já reduziu, foi uma sensação menor. E comunicação, eu preciso me comunicar com o cliente, eu preciso fazer as perguntas e ouvir. O mais importante do que ouvir é fazer as perguntas certas. O senhor já usou óculos? Sim. Então, o senhor prefere um óculos todo assim, de acetato ou de metal? O senhor prefere redondo ou retangular? O senhor quer fazer o que o senhor, parecido com o que o senhor já usa ou quer mudar? Sempre essa comunicação ela é extremamente importante. Olha só essa frase. A necessidade exagerada de receber amor faz com que as pessoas fiquem muito vulneráveis e acabem fazendo de tudo para não perder aquele amor, mesmo que seja ilusório. O que quer dizer assim? O sentimento de perder algo é ruim, é pior do que a sensação de ganhar. Então, se você chega e fala, olha, essa peça combinou com você, mas eu quero dizer uma coisa. Imagine você com tal roupa, assim, assim, assado, e você faz a pessoa imaginar ela olhando no espelho. Imagine você com essa roupa, deixa a pessoa imaginar. Eu estou fazendo tanto, mas está muito caro. Mas olha, ninguém fica tão bem nessa peça quanto você. Você vai perder essa oportunidade. Você vai perder essa chance de usar uma peça que combine perfeitamente com você. E se a pessoa está olhando para o espelho, ela está pensando, é verdade, é verdade. E aí você pode falar, você se convenceu disso. Eu não convenci você, o senhor ou a senhora a absolutamente nada. Você que se convenceu. Então leva, o mais importante é você gostar. Você vai perder essa chance. Então a sensação de que eu preciso receber algo, eu preciso me sentir bem. Se eu perder isto, essa sensação, e aí eu coloquei essa frase aqui para dizer o amor, mas a sensação de perder algo é pior do que a sensação de ganhar. Descobrindo algo em comum, relacionamento, damos algo de valor para quem confiamos. Então, nenhum cliente vai pagar qualquer valor, vai dar o dinheiro dele que ele ganha suado para você se primeiro não criar um vínculo, não criar um relacionamento. É muito importante isso acontecer. É muito importante isso para você. Você precisa entender sobre essa questão de criar relacionamento. Pessoas que estão sofrendo procuram amor, significado, sentido de pertencimento e até mesmo uma família. Essas pessoas são e estão vulneráveis. Ou seja, o ambiente, você precisa ter um ambiente na sua ótica de tranquilidade, conforto, de segurança. A pessoa chegou, ai, puxa, tá muito calor, nossa, você tem razão. Antes de mais nada, vamos tomar uma aguinha? Ou tá aquele frio e ela tá ali, olha, tá frio, tá desconfortável. Você gostaria de tomar um cafezinho? Não é já dar o café ou já dar a água, se você oferece isso na sua ótica. É o momento certo.
É mostrar a ela que você está preocupado com ela, você quer o melhor para ela. Comunicação, o que é a comunicação? Vem do latim comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Você vai ser comum a essa pessoa, familiar a essa pessoa. Por isso que conversar sobre isso, conversar com o seu cliente é muito, muito importante. Poder falar para ele o quanto, ouvi-lo em termos de sua necessidade e compartilhar, mostrar para ele que você é igual a ele, ou que você tem algo em comum com ele, mas que seja verdadeiro. E a gente sempre tem algo em comum. Olha que interessante, essa estatística nos mostra que 7% da comunicação elas são palavras, ou seja, as palavras que nós falamos comunica de fato, 38% entonação da voz, uma coisa é falar bom dia, outra é bom dia, ou seja, um bom dia é aquele bom dia como se estivesse cantando uma música. Já ouviu o Silvio Santos? Silvio Santos não fala assim, R$ 500. Ele fala R$ 500, com empolgação, entusiasmo. Tanto é que eu dou aula na universidade, no Centro Universitário Brás Cubas, de óptica e optometria, e quando eu percebo que os alunos estão quase dormindo, opa, vamos começar uma conversa nova aqui, vamos falar alguma coisa nova aqui, enfim, minha entonação muda, o foco muda, eu conto alguma piada ou alguma coisa assim para puxá-los de volta. O cliente não é diferente. Se a gente ficar com uma entonação de voz a mesma, o cliente não presta mais atenção, ele dorme. E 50% do que fazemos, pessoal, 55% do que transmitimos para as pessoas é linguagem corporal. Você está bem? Ah, eu estou muito bem. Não é bem assim. Ah, você está feliz? Estou feliz. Faça isso com alguém. Pergunte se a pessoa chegar para você e falar assim, você está feliz? Vai ser, eu estou feliz. Vê o que ela vai dizer, se ela vai acreditar no que você fala ou do que você expressa. Então, por isso, quando a pessoa chega na sua ótica, tem que ser o quê? Um bom dia, com um sorriso. Um bom dia. A pessoa não vai falar, não, eu não estou sendo bem recebido nesse ambiente. Tem que ser com entusiasmo, com empolgação, abrindo os olhos. As pessoas que abrem os olhos, quando você olha para alguém e você transmite algo com os olhos abertos, sobrancelhas para cima, sorriso no rosto, elas se sentem mais motivadas a te ouvir. Isso é muito importante. Portanto, o corpo fala. Preste atenção como você transmite as suas informações. E eu quero deixar algumas coisas aqui, já que a gente está indo para o final, eu quero deixar aqui sugestões de livros, como Começando com o Pé Direito, é muito bom esse livro, é antigo, mas vale muito a pena. Não, obrigado, estou só olhando, era na minha época a Bíblia das Vendas. Zig Ziglar foi o livro que influenciou a minha área de venda, Os Segredos da Arte de Vender, muito, muito bom. Agora, esse daí foi da onde partiu o meu desejo de estudar pessoas, comportamentos, entender como as pessoas se comportam. Eu faço psicologia, a minha ênfase de estudo é o comportamento, em tentar entender e interpretar as pessoas, e aqui diz como fazer amigos e influenciar pessoas de forma positiva, de forma que possa levar a elas sempre uma palavra de entusiasmo, alegria, desejo aí de crescimento. Então tem esses 4 livros aí, espero que você adquira um, leia, vê o que você acha. O mais denso é Começando com o Pé Direito, e o melhor de todos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para ser um bom decifrador de pessoas, é importante compreender como o cérebro funciona e como ele controla os nossos comportamentos e interpreta o nosso mundo, porque é ele que nos faz escolher determinada peça de roupa ou comprar um objeto específico. É isso. Se eu entendo a necessidade do meu cliente, eu faço uma interpretação dele, quando ele entra na ótica, o corpo dele, a entonação dele, eu começo a fazer perguntas chaves, eu consigo entender a sua necessidade e eu consigo, com isso, ajudar o meu cliente a sair satisfeito e que ele possa retornar sempre comigo. Por quê? Porque a gente vai saber interpretar, conhecer e cuidar dos nossos clientes.
Foi um prazer enorme ficar com vocês nesse tempo. Espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, alguma orientação, eu sou o professor Marcelo Santana. Esse é meu e-mail, opticobr@yahoo.com.br. Professor Marcelo Santana no Instagram, e esse é meu telefone. Eu talvez não consiga responder de forma muito rápida, né, pelo WhatsApp, porque eu também eu faço gestão do Polo Bela Vista de óptica e optometria, então eu cuido de alunos, de professor, então muitas vezes eu não consigo responder rápido, mas na medida do possível vai ser um imenso prazer poder compartilhar e poder ajudá-lo a chegar nos objetivos. Quero agradecer aqui mais uma vez ao Alessandro, nesse evento da Quero Óptica Trends, terceira edição. Quero também agradecer muito ao apoio da Letícia, que ela está nos bastidores e está me ajudando nesse momento. E quero dizer para vocês que foi para mim uma honra, uma alegria enorme poder compartilhar nesse momento um pouco sobre a questão do comportamento humano do cliente, né, e poder ajudar aí a abrir os horizontes para a gente sempre atender melhor o nosso cliente. Deus abençoe e até a próxima. Marcelo, obrigado de coração, né? Eu sei que você é um cara muito experiente, tem muito a acrescentar. A palestra de hoje foi fantástica. Muito obrigado por você estar com a gente nesse evento. Obrigado para você que também está participando, você que está assistindo, você que é do ramo óptico. Muito obrigado de coração. A gente agradece mais esse dia e eu te espero amanhã, no último dia do Quero Ótica Trends, de olho no futuro.